A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco. Assista os cultos online pelo nosso portal www.inne.com.br. Ouça a NASA Rádio pelo site www.nasaradio.com.br. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Eu quero saudar a toda a igreja que está aqui reunida nesse templo, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Na realidade, eu tinha marcado com o pastor sexta, sábado e domingo, mas eu estou enfrentando ali um deserto diferente, porque deserto eu conheço, mas cada deserto é diferente. Quem conhece a Kay? Pois é, a minha filha. Foi descoberto um câncer no seio da Kay, no seio esquerdo, um carcinoma. E foi aquele corre-corre, ela já operou, mas era um tumor bastante grande. E aí ela foi direcionada para um oncologista, que passou 6 meses de quimioterapia e depois mais 2 de radioterapia. E vocês podem imaginar como é que está a minha vida, né? Ela vai fazer terça-feira a 4ª sessão de quimioterapia. Então, a coisa está difícil lá. Aí eu liguei para o pastor e pedi se daria para eu vir hoje, porque eu viajei sexta-feira, sábado e domingo. Cheguei domingo à noite. Segunda-feira de manhã viajei para Recife. Voltei quinta-feira de manhã direto para pregar. Quando foi meio-dia, quinta-feira, tive que levar a Kay ao médico. E aí peguei de noite para viajar sexta, não dá tempo nem de ir ao banco pagar as contas. E eu saio deixando toda a comida pronta e congelada, porque eu estou pagando uma pessoa para ficar com ela. E vocês sabem que esse negócio de pagar gente para ficar em casa é caro. Então, se eu ainda pagar mais uma para cozinhar, não adianta mais nem trabalhar. E tudo que eu tenho pedido a Deus é que eu não precise parar, porque eu tenho que aguentar com a casa de Marimarta, e final do ano é muito difícil, que tem 13º salário, tem essa festa das crianças, tem tanta coisa. Então, foi por isso que eu pedi ao pastor que me dispensasse sexta-feira e que eu viesse hoje já direto do aeroporto para cá. Mas a Nadir ainda me levou para comer. Então, dessa vez a gente não vai poder estudar um livro, mas amanhã eu vou pregar em Malaquias, de manhã e à noite. Por quê, pastor? Tá, então, amanhã vamos andar com Malaquias de manhã à noite. Se o Senhor me der mais tempo, vai ser melhor ainda, e tudo bem. Por isso eu peço a vocês o perdão que eu não pude cumprir a agenda de ontem. Mas ontem mesmo, hoje, até enterro apareceu para mim. Hospital e enterro hoje. Eu estou assim, atravessando aquele deserto, apertadinho. Mas depois do deserto, o que é que tem? A terra prometida. Terra prometida só para quem atravessa o deserto, não é? Então, eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no capítulo 4 do livro de Josué. Josué, capítulo 4. Quando vocês lembrarem da gente, ora pela Kay e por mim também. Porque nós ainda temos aí uma luta pela frente com esse negócio, né? Quem já lidou com gente aqui fazendo quimioterapia? Quem já lidou? Ah, vocês sabem o que é. É difícil, né? Mas a gente chega lá e passa de lá. Josué, capítulo 4. Está escrito: tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão.
e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. E passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Amém. Quando nós vemos um acontecimento como esse, Deus abrindo o Jordão na parte mais caudalosa do rio, para que o povo possa passar andando. Será que isso é um acontecimento que alguém pode esquecer? Isso é tremendo demais para que alguém possa esquecer. Então, por que é que Deus manda que sejam tiradas do leito do Jordão 12 pedras para serem levantadas como um memorial, para que o povo não esqueça que isso aconteceu? Se é possível acontecer isso, é porque Deus está dizendo. Aliás, quando você encontra na Bíblia tantas vezes a palavra lembrai-vos, 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 ou então não vos esqueçais, não vos esqueçais. Se você olhar, a Bíblia está cheia de memoriais. Deus criando memoriais, memoriais, memoriais. Por quê? Porque um dos danos que o pecado trouxe para a nossa alma foi o esquecimento. Esquecemos com muita facilidade. Mas não apenas nós esquecemos as coisas. A nossa memória ficou com defeito. Nós lembramos as coisas ruins e esquecemos as coisas boas. Nós lembramos com muita facilidade aquilo que nos causou dor, aquilo que nos causou prejuízo, aquilo que nos causou tristeza. Mas nós esquecemos o bem, nós esquecemos a alegria, nós esquecemos as coisas boas do passado. A nossa memória ficou seletiva. E nessa seleção que ela faz para lembrar, ela prefere carregar o lixo. Quando nós pensamos, por que esse pessoal iria esquecer de um fato tão tremendo? Mas se você olhar para trás, vocês vão ver que eles esqueceram tantas coisas boas. Tantas pragas que vieram sobre o Egito. Mas quem estava na terra de Gósen não passou por nenhuma dificuldade. Eles esqueceram disso. Quando Deus os tirou da terra do Egito, Deus chamou Israel e disse: ouvi, ó Israel. Eles ali fizeram uma aliança com Deus. Dali, Deus abriu o Jordão para eles passarem. Depois, Deus curou a água para que eles pudessem beber, né? Em Mara. Daqui a pouco, chegaram no lugar com sede, não tinha água, mas tinha rocha. E Moisés bateu na rocha e a rocha produziu água e rapidinho. E assim Deus foi revelando o seu nome, a sua personalidade para esse povo, fazendo milagres, fazendo coisas maravilhosas, prodígios tremendos. Pois não é que esse povo esqueceu? O dia que Moisés subiu o monte para ficar com Deus, para trazer as tábuas da lei com ele, aqui embaixo esse povo disse para Josué: Josué, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com eles. Faz deuses para irem conosco. Ele disse, então me dá ouro e tudo mais. Ele fez um bezerro, ele construiu um altar, ele botou o bezerro sobre o altar e o povo começou a adorar. Então vocês estão vendo como eles esqueceram?
se eles esqueceram isso tudo, se eles esqueceram o mar que se abriu, eles iriam esquecer também que o Jordão foi aberto. Por isso Deus cria memoriais. Quando nós pensamos em todos esses memoriais, por que será que Deus se preocupa tanto com a nossa memória? Porque Deus não se preocupa com a nossa atenção, Deus não se preocupa com os nossos raciocínios, nem com a nossa inteligência. Você não vê Deus se preocupar muito com as nossas emoções, mas Deus se preocupa com a nossa memória. Ele está sempre buscando remédio para que possamos nos lembrar. Quando você olha que o povo passou mais de 400 anos como escravos no Egito, na hora deles saírem, Deus vai criar um memorial. Deus diz para eles: olha, Moisés, é assim que vocês vão comer o cordeiro: lombos cingidos, cajado na mão, sandália nos pés. Dessa forma vocês comem o cordeiro. Por quê? Naquela época, quando o homem entrava em casa, ele deixava o cajado perto da porta e a sandália e a capa. Não é? Hoje em dia, normalmente deixa a chave. Tem pessoas que têm perto da porta aquele para pendurar a chave. Na minha casa tem, porque se não botar ali, eu não sei mais onde eu botei. A mulher, qual é a última coisa que você pega para sair? A bolsa, não é? Naquela época, a última coisa que o homem pegava era o cajado. Ele chegava perto da porta, calçava a sandália, botava a capa e pegava o cajado, estou pronto para sair. Então era dessa forma, já calçado, com a capa, ele tinha que comer o cordeiro, indicando que quando o cordeiro entrava no corpo dele, ele saía da escravidão do Egito. Isso reportado para hoje significa que no dia que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, entra no nosso coração, nós saímos da escravidão do pecado. Temos a salvação. Então, Deus disse: esse dia vos será por memorial, e vós o celebrareis por todas as vossas gerações, em solenidade ao Senhor, porque neste dia eu tirei as vossas hostes do Egito. Pense bem que a Páscoa é um memorial que celebra a saída da escravidão do Egito. Todos os anos, o povo judeu tem que celebrar a Páscoa. E quando chega na hora do jantar da Páscoa, todos sentam, sempre tem a cadeira vazia, que eles dizem que é a cadeira do profeta Elias. E aí alguém da mesa mais jovem pergunta para o papai, ou para o vovô, ou para o titio, o que é Páscoa? Por que celebramos a Páscoa? Eles sabem, mas faz parte do rito da festa. Alguém se levanta e diz: por quê? Nós estamos celebrando o poder da mão poderosa de Jeová, que derrotou o inimigo e nos tirou Israel do Egito, com braço estendido, com mão poderosa, derrotou os nossos inimigos e nós saímos vitoriosos e saímos com muito ouro e com muito dinheiro. O velhinho começa a se gabar, começa a contar vantagens da saída do Egito. Então eles celebram a saída, a alegria, a vitória. Eles não celebram os 400 anos de escravidão, os 400 anos de morte, de saque, de maltrato, de matança dos seus primogênitos. Eles nem mencionam isso. Você vê que porque a memória da escravidão foi curada, o país do Oriente Médio, o país árabe, que tem mais tempo de união com Israel, é o Egito. Quando você olha para hoje,
E você lembra do Holocausto que aconteceu na Europa? Por que é que Israel está sempre cobrando da Europa, principalmente da Alemanha? Você vai na Alemanha, tem lá o Museu do Holocausto. Tem tantas coisas para lembrar o que aconteceu com o povo judeu. Quando você chega na Europa, principalmente na Alemanha, que você diz que quer conhecer o Museu do Holocausto, é uma ofensa para o povo alemão, porque eles se envergonham daquilo. Quando você vê eles cobrando, toda hora sai um filme mostrando. Existe uma dor, existe uma cobrança, parece até um desejo de vingança. Por quê? Porque não houve a cura da memória. Quando eles falam do Holocausto, eles lembram da dor, da injustiça, da violência, do sangue derramado. Mas quando eles olham para o Egito, eles lembram da saída, porque a memória deles foi curada. Deus botou o memorial da Páscoa para curar a memória de 400 anos. Então, a memória da escravidão foi curada. Você nunca viu um judeu se queixar da escravidão do Egito. Mas você vê Israel cobrando, judeu falando, e todo mundo, porque até tem cristão judaizante reclamando. Não é? Por quê? Por causa da memória. A memória que ficou. Nós temos essa questão de ficar lembrando as coisas que se passaram e principalmente as coisas tristes. Quando nós pensamos nisso, existe uma luta em Lamentações, no capítulo 3, onde o profeta Jeremias diz: eu não quero ficar lembrando disso, porque isso me deprime. Ele diz: lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do veneno. Lamentações 3, versículo 19 em diante. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quer dizer, de tudo o que ele passou, se você ler antes, ele diz que essa dor ficou ali presa na sua memória. Ele lembra do absinto, ele lembra da dor, ele lembra do veneno, ele lembra da aflição. Ele diz: eu não quero ficar lembrando disso. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Porque amargura não dá esperança. Dor não traz esperança. Maltrato não traz esperança. Violência não traz esperança. Ele diz: eu não quero ficar isso, porque isso me debilita. Isso arrasa comigo. Eu quero que venha na minha alma. Eu quero encher a minha memória de coisas que podem me impulsionar para frente. Coisas que podem me dar esperança. Mas às vezes nós ficamos agarrados no passado. Quando você olha, existe lá em Gênesis, no capítulo 26, você pode dar uma olhadinha, mas eu não quero ficar mandando vocês olharem muito na Bíblia, mas eu prefiro que vocês olhem para depois não dizer que eu inventei. Em capítulo 26 de Gênesis, a partir do versículo 12, você vê uma situação sobre Isaque, o filho de Abraão. A Bíblia diz: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Não é? A Bíblia continua dizendo: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de modo que os filisteus lhe tiveram inveja e por isso, logicamente, expulsaram do meio deles.
E quando Abimeleque, que era o rei, chama Isaque e diz para ele, olha, aparta-te de nós, porque tu já és muito mais poderoso do que nós, ele vai para o deserto. Mas Isaque era filho único. Tudo que o pai Abraão tinha, deixou para ele. Além do mais, tem Deus que o abençoa, porque aqui diz, prosperou porque o Senhor o abençoava. Mas ele semeou, quer dizer, ele era trabalhador. Tem gente que quer ficar na bênção e diz, não preciso trabalhar. Ai, ai, ai. Tem crente por aí que acha que o maior versículo da Bíblia é, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Não, a Bíblia diz, semeou Isaque, ele semeou, ele trabalhou. Mas agora ele sendo filho único, ele diz, eu vou trilhar em cima do que meu pai já fez. Meu pai, quando veio para cá, cavou poços no deserto, encontrou água no deserto, eu vou seguir a trilha do meu pai. Então ele desce para o deserto, na mesma trilha que o pai dele tinha feito, e encontrou o lugar onde tinha um poço. Mas os filisteus tinham entulhado. Então ele põe os servos dele e todo mundo, vamos tirar entulho. Vamos. Quando brota a água, que alegria, né? Os filisteus vieram e disseram, a água é nossa, está no nosso território. Está vendo? Você plantar no território dos outros, construir segundo andar em cima da casa dos outros, né? Até hoje as pessoas pensam que são assim. Teve um homem que me chamou lá no Morro Dona Mata, a senhora não quer comprar a laje da minha casa? Eu disse, não, senhor, mas se o senhor quiser comprar o primeiro andar, lá o térreo, a gente pode ver. Não, quero vender a laje. Eu disse para ele, muito obrigado. Mas a laje é maior, a senhora pode construir quantos andares a senhora quiser para cima. Eu disse para ele, olhe para mim, vê se está escrito aqui, idiota. Eu sou crente, mas eu não sou idiota. Aí ele saiu. Porque eu ia construir os andares todos para cima, e depois ele tomava tudo. Porque o térreo era dele, não é? As pessoas pensam para a gente ver, a mulher é crente, ela é boazinha, ela é caridosa, ela é burra. Não é não. Filho de Deus é bicho inteligente. É sim, porque a Bíblia diz que o homem inteligente é aquele que medita na palavra de Deus. Então, foi cavar poço no terreno dos outros. A água é nossa. Houve uma briga grande ali, esse povo se chamou Ezeque, que significa contenda. Foi o poço da contenda, eles tiveram que continuar descendo. Depois de não sei quanto tempo encontraram outro lugar, tinha um poço, também estava entulhado. Vamos tirar entulho. Tiraram. Quando brotou a água, lá vem os filisteus, a água é nossa. Esse povo se chamou Sitna, que significa ódio, o poço do ódio. Desceram. Lá, depois de muito tempo, encontraram outro lugar. O poço estava entulhado. Tiraram o entulho, a água brotou. Mas já estava tão longe que os filisteus não vieram mais. Ele deu o nome a esse poço Reobote, que significa o poço da prosperidade. Porque ele disse, agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. De lá ele desceu para Berseba. Aí Deus apareceu para ele. Eu acho isso lindo. A Bíblia diz no versículo 24 de Gênesis 26, na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas que eu sou contigo, te abençoarei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. O que você acha disso? Durante todo o tempo do deserto, Deus estava com a mão sobre Isaque. Mas Isaque não morreu de sede. Isaque não foi saqueado. Se você lembrar, Isaque tinha um irmão mais ou menos 15 anos mais velho do que ele, Ismael, que era o rei do deserto. E ele tinha ódio de Isaque, como até hoje está a briga dos árabes com o judeu.
E os ismaelitas, eles tinham caravanas de saques pelo deserto. Eles saqueavam caravanas, eles levavam pessoas para vender no mercado escravagista. Vocês lembram que foram os ismaelitas que compraram José para vender José no mercado do Cairo, que Potifar comprou? Eram os ismaelitas que faziam isso. Os descendentes de quem? De Ismael. Então, Isaac, quando desceu para o deserto, ele estava sofrendo muito, ele tinha muito medo. Ele sabia que podia ser saqueado a qualquer hora. Ele sabia que podia morrer a qualquer hora. Que podiam tomar tudo dele, tudo que o pai deixou no deserto. Então você veja, eu não sei quantos meses de medo, de pavor, de morte. Aquele deserto para Isaac foi o vale do sombra da morte. Mas ele não morreu de sede. Isaac atravessou o deserto com dificuldade, na solidão, com dificuldade de água, mas não morreu nem Isaac, nem ninguém dele. Por quê? O mesmo Deus que o abençoou na terra de Abimeleque continuava a abençoar. A Bíblia diz, semeou Isaac naquela terra, no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Esse Deus que abençoava lá, é o Deus que abençoa durante o deserto, é o Deus que vai abençoar em Berseba. Agora que ele acabou de atravessar o deserto, Deus diz para ele, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas. Por que é que Deus só se apresenta para Isaac agora? Por quê? Porque ele acabou o deserto. Quantas vezes nós achamos que deserto é o diabo que nos manda para o deserto? Não. O diabo não põe ninguém no deserto para se aperfeiçoar. Veja para onde foi Moisés antes de servir a Deus, para o deserto, 40 anos. Deus foi falar com ele. Paulo, antes de pregar a palavra, ele diz que foi ficar 3 anos no deserto da Arábia e em Damasco, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão nos seus sofrimentos. Ele diz, conformando-me com ele na sua morte. Jesus, logo depois do batismo no Rio Jordão, ele é levado 40 dias para o deserto. E assim por diante. Nós vemos que o deserto é um período da nossa vida de dificuldades. Mas quando nós cruzamos o deserto, depois nós temos uma visão mais clara do poder de Deus na nossa vida. Sofrimento não existe na nossa vida porque Deus nos desprezou. Sofrimento existe na nossa vida porque nós habitamos no mundo que jaz no maligno. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, mas nós habitamos no mundo caído. Então as coisas vão ser difíceis para nós. Depois que ele acaba de atravessar o deserto, ele tem o seu encontro com Deus. Aí Deus vai ser o Deus de Isaac. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que Isaac levanta um altar, Isaac faz tudo direitinho, e depois no versículo 20, de Gerar, foram ter com ele Abimeleque, o seu amigo Alzate, e ficou o comandante do exército. Gente, esse povo tem a cara de pau. Porque eles expulsaram Isaac com a família, com todo mundo para o deserto, para morrer seco. E quando eles conseguiam água, o povo ia lá e tomava a água deles. Não era para matar? Agora que eles conseguiram atravessar o deserto, Isaac também, daqui a pouco vem Abimeleque com Alzate e ficou. Isaac teve uma reação horrível.
muito natural, mas horrível. Por que viestes a mim, se me odiais e me expulsastes do vosso meio? Você olha para trás o que está acontecendo na memória de Isaac. O quê? Eles expulsaram Isaac de Gerar. Todo o deserto foi difícil, mas Isaac teve vitória. No final do deserto, Isaac tem a revelação do Deus do pai dele. Agora ele entrega a vida dele a esse Deus. Mas ele está preso na memória do que aconteceu, da dor que lhe foi causada, do perigo que ele passou. Mas ele esqueceu que ele atravessou o deserto. Ele esqueceu que ele conseguiu. Ele esqueceu que ele teve vitória. Olha o que é que o inimigo diz. Ora, Isaac, vimos claramente que o Senhor é contigo. Está vendo? O inimigo viu, esse rapaz tem alguma coisa diferente. Ele chega aqui na nossa terra e ele prospera mais do que a gente. Agora, no deserto, sem água, quando ele encontrou água, nós tomamos a água dele, ele consegue prosperar. Quem é que atravessa o deserto? Levando rebanho, levando sua caravana, sem água e consegue prosperar. Quem? Só se tiver um Deus muito forte. Foi isso que Abimeleque disse para ele. Nós vimos claramente, Isaac, que o Senhor é contigo. Só quem não viu foste tu. Só tu não viste a mão do teu Deus sobre ti. Porque nós conseguimos ver. Está vendo? Isaac estava preso no que aconteceu. Antes do deserto. Por que viestes a mim, se me odiais e me expulsastes do vosso meio? Olha, meus irmãos, quantos de nós estamos presos nas coisas que se passaram na infância? Quantos? Hoje é uma festividade na igreja, o povo falando de coisas que se passaram na infância. Tem gente que nem pode se arrepender. Eu hoje estou prostituindo, porque quando eu fui pequeno, que meu tio abusou do meu corpo, o meu pai abusou, é culpa dos outros. Tudo que eu faço de errado hoje, é culpa porque alguém fez alguma coisa na minha infância. Não, você sabe o que é errado e o que é certo. Você faz porque você quer fazer. Porque a tendência e o desejo ruim vem do coração de todo mundo. Jesus Cristo disse, do coração do homem provém todo o mau desígnio. Você tem o direito de escolher. Agora, se você resolveu fazer e jogar a culpa nos outros, você passou a ser uma vítima. Coitadinho de mim. Isaac está preso no que ficou atrás, não enxergou a bênção que se sucedeu ao fato dele ter sido expulso. Graças a Deus que ele foi expulso da terra de Abimeleque. Ele acostumou ali, construído numa terra que não era dele. Agora, depois de uma vitória sobre o deserto, ele só consegue ficar preso no que passou. E o inimigo disse para ele, que é isso, rapaz? Nós vimos claramente que o Senhor é contigo, então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança, jura que não nos farás mal, como também não te fizemos, nem te tocamos, te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Olha, o inimigo reconheceu o que o Isaac não podia ver. De qualquer forma, Isaac liberou perdão. A Bíblia diz que ele deu um banquete para eles. Eles comeram e beberam e dormiram. E no versículo 31 diz, levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu em paz e eles se foram. Agora olha o versículo 32. Nesse mesmo dia,
vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que haviam cavado, lhe disseram: achamos água. Olha que versículo é esse. Nesse mesmo dia, que dia? No dia em que Isaque liberou o perdão para os seus inimigos. No dia que Isaque restaurou a paz entre ele e Abimeleque. Está vendo? Nesse mesmo dia brotou água para Isaque. Por que será que a água não brotava antes? Porque não apenas os filisteus entulharam os poços do deserto, os poços geográficos, mas acontece que eles entulharam os poços da alma de Isaque. Isaque tinha entulho na alma dele, entulho que se chamava rejeição, amargura, mágoa, ressentimento de Abimeleque. A alma dele estava entulhada, a água não fluía. Mas coitado de Isaque, irmã. Isaque só fez o bem para ele, foi. Isaque prosperou na terra dele, foi. Isaque não tinha culpa de prosperar, não, tadinho. Era Deus que abençoava, era. E porque eles expulsaram Isaque, e daí? Como é que você vai perdoar uma pessoa que não lhe fez mal? Exatamente por isso, Isaque teria que liberar o perdão, porque eles fizeram mal a Isaque. Não é? Todas as vezes que nós retemos as coisas, que nós seguramos com ressentimento, a nossa vida fica entulhada. Fica assim. Você está vendo aqui? Isaque está precisando de água. Os servos de Isaque estão cavando poço, mas a água não está brotando. A água só vai brotar quando ele libera o perdão. Quantas vezes nós estamos retendo pessoas, retendo situações, amarrando os outros porque fez, porque aconteceu, ou porque não fez o que devia fazer. Nós estamos retendo. Olha, é muito fácil você tirar entulhos de poços abertos no deserto, mas tirar o entulho do poço da sua alma é mais difícil. Eu costumo dizer que é fácil você tirar uma pessoa da favela, mas tirar a favela de dentro da pessoa é que é o problema. Porque eu conheço tantos favelados que nunca moraram na favela. Não é? Então tem pessoas que estão completamente amarradas. Amarradas no passado. Amarrados no que aconteceu. É como Jeremias diz: lembro-me da aflição, do pranto, lembro-me do absinto, lembro-me do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se perturba dentro de mim. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Às vezes a pessoa está tão presente, estão presos naquilo, que não pode enxergar nada. Além do mais, tem uma coisa. Quando Isaque foi para a terra de Abimeleque, a Bíblia diz: semeou Isaque na terra de Abimeleque. No mesmo ano recolheu 100 por 1 lá, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo na terra de Abimeleque. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, que despertou inveja nos outros. Tudo na terra de Abimeleque. Então, ele foi bem recebido lá por Abimeleque. Nós não sabemos quanto tempo ele ficou lá, mas ele prosperou muito. Será que isso tudo foi esquecido? Todos esses anos que ele foi bem tratado ali, que ele foi bem recebido, hein? Tudo isso tem que ficar esquecido? Quer dizer que a pessoa que faz, ela tem que fazer sempre. Nós temos uma emoção doentia assim. Se uma pessoa passar na sua rua, batendo de porta em porta, e ela pedir
um prato de comida, ninguém dá, mas se você dá, digamos, você mora na casa número 20, e você dá o prato de comida, ela come, ela fica grata, ela agradece, é uma bênção. No outro dia ela vem, bate de porta em porta, vai na sua casa, você dá. E assim, nunca as 19 casas dão, mas você dá. Lá um dia você diz para ela, não, hoje eu não tenho. Depois de 20 vezes, eu não tenho, estou com dificuldade. Você vai e pede nas outras. Ela fica com raiva de você. Por quê? Porque foi você que estendeu a mão. Foi você que sempre deu. Por que tem que ser sempre você? Por que tem que ser sempre você? Se você ajudou uma vez, tem que ser sempre você. Quem nunca ajudou, não tem que ajudar. Nós precisamos saber que nós devemos ser gratos pelo que já aconteceu. Porque o que a pessoa fez por nós já está como memorial diante de Deus. Eu sempre digo, Senhor, que fique diante de Ti como memorial pela vida dessa pessoa, pela sua família, pelo que ela já fez. Eu sou grato pelo que a pessoa fez e não pelo que a pessoa vai fazer. Ela não tem obrigação, não tinha de dar antes, quanto mais agora. Por que nós exigimos sempre mais? Isaac esqueceu totalmente do favor e da bondade de Abimeleque. Só porque Abimeleque o mandou embora, agora, por que viestes a mim? Se me odiais e me expulsastes do vosso meio. Quer dizer, eu não quero mais ver vocês nunca. Por quê? Porque um dia vocês me mandaram embora. Tudo que vocês fizeram por mim não conta. Na hora que Isaac chegou na terra de Abimeleque, ele chegou porque tinha fome na terra dele. Isaac o recebeu. Mas agora nada disso presta mais. A única coisa que vai valer é o fato de Abimeleque ter mandado que ele fosse embora. Também os anos e a proteção e o amparo de Deus no deserto não valeram. A única coisa que a alma de Isaac estava lembrando era desse momento. Agora, nesse dia, ele libera o perdão. Ele libera o perdão. E você vê um homem que não era descendente de Abraão. E ele diz, nós te fizemos o bem. Nós te deixamos ir embora sem ter te tocado. Nós só te mandamos embora, Isaac. Você tinha que ficar para o resto da vida na nossa casa. Mas graças a Deus Isaac perdoa. E quando Isaac perdoa, no mesmo dia que ele perdoa, a água flui. Nós precisamos saber que o diabo não tem nenhum direito sobre nós. Ah, porque o diabo fez isso? Fez comigo se eu deixei. Porque se eu não deixar, ele não vai fazer. Eu tenho a liberdade de dizer não, mas na maioria das vezes acontecem as coisas que eu quero que aconteça. E depois é muito fácil botar a culpa nos outros. Se nós procurarmos viver em paz com todos, porque Jesus Cristo disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Não é? Pacificadores são pessoas que constroem pontes de acesso. São pessoas que vivem em paz. Que vivem em paz. Outro dia, eu estava na casa de um pastor que estava com problema com um outro pastor. E eu cheguei para ele e disse assim, eu tinha vontade de conhecê-lo. Por quê? Porque o pastor fulano falou muito bem do senhor. O quê? Eu disse, foi. Ele me disse isso. Do senhor.
Ele lhe quer tanto bem, tem tanta admiração. Ele parou. A senhora tem certeza do que a senhora está dizendo? Eu digo, eu não estou entendendo. O senhor me chama para pregar na sua igreja e acha que chamou uma louca? Irmã, não é possível. Eu disse, é verdade que vocês estudaram junto no seminário? É. É verdade que ele comia na sua casa de graça, o senhor nunca cobrou nada? É. É verdade que foi o senhor que deu dinheiro para comprar o paletó para ele fazer o primeiro sermão? É. É verdade que sua mãe o chamava de filho? É. É verdade que foi o senhor que emprestou dinheiro para ele fazer o curso dele em Recife? É. E o senhor, na hora que ele foi lhe pagar, o senhor não aceitou? É. É verdade que ele lhe ama. E disse outras coisas que ele falou. O pastor começou a chorar. Irmã, se a senhora soubesse que já me falaram que ele falou de mim, eu digo alto lá. Eu lhe digo, esse homem jamais falaria mal do senhor. Foi alguém querendo ganhar a simpatia desse outro pastor e tocou pau. Quer dizer, essa pessoa tem um espírito de dissensão. E isso se chama carnalidade. O que eu faço quando eu vou aconselhar casais? Eu chamo primeiro a mulher. Eu colho dela tudo do marido. Eu pergunto assim, quando vocês se conheceram, que idade vocês tinham? Como era o fulaninho naquela época? Aí só tem coisa boa para dizer. Aí eu vou dando corda. Ela vai dizendo, e eu colho aquilo tudo. Depois, quando eu vou conversar com o marido, eu falo. Aí eu digo, como é que era ela quando você conheceu? Aí ele diz. Aí eu colho tudo de bom. Depois eu entrego um para o outro. Mas eu só entrego o que veio de bom. Sabe por quê? É dessa forma que se constroem pontes de acesso. E quando eu entrego um para o outro, você lembra disso? Eu digo, tanto lembra que me falou. E quando falou, os olhos brilhavam. Aí eu vou fazendo minha fofoquinha santa. E quando eu vejo que os dois estão bem emocionados, eu saio para beber uma água. E demoro bastante. E quando eu venho, a coisa melhorou. Por quê? Se você pega o marido que está bravo com a mulher e vai falar mal da mulher para o marido, o que você está fazendo? O trabalho que o diabo tem que fazer. Então o diabo não precisa nem se meter, que você já está fazendo o trabalho dele. Quando nós olhamos para pessoas que não perdoam, nós lembramos que está cientificamente comprovado que pessoas que mantêm a ira, vocês já ouviram falar a pessoa dizer assim, estou morrendo de raiva. Tá assim, você está morrendo, porque a raiva mata. Estou morrendo de raiva de fulano, não é o fulano que está morrendo, é você. Ataca os ossos, dá problema nos ossos, dá problema no estômago e outras doenças psicossomáticas. Por quê? Porque você não liberou o perdão. Por isso é que Deus cria memoriais. Quando Pedro negou Jesus em volta daquela fogueira, Jesus ressuscita e leva lá na praia a memória da fogueira de Pedro. O que foi que Jesus fez? Armou uma fogueira na praia, botou uns peixes em cima no amanhecer do dia. E ali, Pedro teve que confessar o amor 3 vezes, porque na fogueira dos escarnecedores, ele negou 3 vezes. E assim, quando Pedro viu a fogueira, ele lembrou da outra fogueira. E ali foi curada a memória de Pedro. Deus se preocupa muito com a nossa memória, porque aquilo que nós lembramos pode ser altamente prejudicial ou pode ser altamente benéfico. Você precisa começar a trabalhar a sua vida trazendo memórias boas.
para construir, vale mais você arrancar uma memória boa do passado do que tomar todo um vidro de vitaminas. Vale. Porque se você mantém amargura dentro de você, isso é veneno que vai pingando para dentro de você todos os dias. Daqui a pouco você está cheio de it, gastrite e outros ites por aí. Quando Jesus Cristo ia nos deixar visivelmente, ele criou um memorial chamado ceia. A ceia é um memorial. Ele diz: fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que o fizerdes, fazei-o em memória de mim. Ele deixou um tratamento eterno para a nossa memória. Enquanto nós vivermos aqui, nós vamos estar trabalhando a nossa memória com Jesus. Como foi que ele fez isso? Eles estavam sentados na mesa celebrando a Páscoa. Não era a primeira Páscoa que eles celebravam juntos, porque Jesus Cristo e todos aqueles 12 homens celebravam a Páscoa desde pequenininhos, porque eles eram judeus, e o judeu tem que comer a Páscoa todos os anos. Só que naquela última Páscoa, eram 13 judeus, 12 discípulos e o Mestre Jesus. E de uma hora para outra, Jesus Cristo se levanta e diz: eu desejei ardentemente comer convosco essa Páscoa, porque em verdade, eu vos digo que nunca mais tornarei a beber do fruto da videira, até que esta Páscoa se realize na eternidade. Aí ele tem um gesto tão engraçado, porque as coisas daquela época são engraçadas para nós. A Bíblia diz que ele tomou um pão qualquer que estava em cima da mesa, e diz para os discípulos: tomai, parti, comei, isto é meu corpo. Pensa que eu lhe dou um pão, você pega, vem o tato, você parte, você sente o cheiro, você vê, você come, aí dá um pedaço para ele. Se depois de 5 minutos que você comeu, você vai ao médico e diz assim: doutor, ainda agora eu comi ali um pão, mas eu não quero ter comido esse pão, tira de mim esse pão, faz uma cirurgia depressa, tira o pão do meu estômago. Ele diz: não adianta mais. Por quê? Tira o pão de mim. Não adianta. Por quê? O pão já dissolveu em você, meu chapa. O pão já está espalhado na sua corrente sanguínea, já está nos seus órgãos. Este pão já é o seu nutriente. Então, o que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo: este pão é o meu corpo. Do jeito que ele vai estar espalhado e dissolvido em você, de modo que ninguém poderá tirá-lo de você, é assim que eu quero estar. Eu quero estar tão absolutamente misturado com você que ninguém possa nos separar. Ele diz: isto é meu corpo. E ele diz: todas as vezes que o fizeres, fazei-o em memória de mim. Então, todas as vezes que você come o pão e bebe o vinho, em outras palavras, todas as vezes que você senta para comer, você lembra que o Rei da Glória, o Senhor do Universo, o Filho de Deus, que está assentado à destra de Deus, ele deseja estar espalhado em você, unido com você, tão terrivelmente, tremendamente unido, que ninguém possa separá-lo de você. Então, como que alguém vai dizer que você não vale nada? Você que pensa. O Filho de Deus se entregou por mim. Se você não acreditar, pior. Então, isso é o maior remédio que tem para você ser uma pessoa que olha para frente. Porque se o Filho de Deus, o Deus vivo, se entregou
para ter o direito de se espalhar em você, estar unido com você de forma inseparável, o que mais que você quer? Que outro status você quer? E ele diz que é para você lembrar disso continuamente. Para você nunca esquecer disso. Para você lembrar o tempo todo quem você é. Porque, voltando lá para o início, Deus sabe que nós podemos facilmente esquecer as coisas boas. Hoje de manhã eu fui visitar no hospital uma irmã nossa que está com câncer que os médicos dizem que é terminal. Está lá, acho que 5, 6 órgãos e para os médicos acabou tudo. Eu continuo orando. Mas eu fui lá porque desde que ela foi internada, ela já saiu do CTI, eu não tenho tempo de ir. Mas eu disse, não, hoje de manhã eu vou lá. Eu pedi para o pastor Ismael que eu queria a passagem já no final da tarde para dar tempo de ir e fui. Quando chega lá, eu disse para ela, minha filha, eu estava lendo uma história que uma família escocesa mudou de casa. E eles tinham um cachorrinho. Eles mudaram para uma casa, assim, umas 100 milhas longe daquela. E levaram um cachorrinho com eles, só que na hora da mudança, muita coisa para levar, quando eles estavam tirando o caminhão de mudança, botando para aquela casa, aí esqueceram um pouco do cachorro. E cadê o cachorro depois? Procuraram a cidadezinha toda e não encontraram o cachorro. Pensaram o que aconteceu com o cachorro. Depois de uma semana, ligaram para eles que o cachorrinho estava na casa antiga, latindo na porta, para ver se alguém abria para eles. O cachorrinho não esqueceu o caminho de casa. O cachorrinho latia desesperado para entrar na sua casa. Nós passamos aqui a vida toda dizendo, somos filhos de Deus. Somos herdeiros do céu. Somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos cidadãos do reino espiritual. Nossa casa não é aqui, Jesus Cristo foi preparar morada. Balela. Quando chega na hora de ir para casa, ninguém quer. Nós temos horror de ir para o céu. Nós não queremos vê-lo face a face. Temos pavor da sua presença e queremos ficar aqui nesse mundinho reclamando. Eu disse para ela, por que você tem tanto medo de encontrar com seu pai? Me diga aí. Quem foi que lhe disse que você veio aqui para ficar? Cada dia que você vai para a cama, você tem que dizer, Senhor, menos um que me separa da glória. Dei-lhe uma bronca nela. Será possível que você não vê que você devia estar com saudade da casa? Porque nós viemos de lá. Ela chorou e confessou o pecado. E ela disse assim, irmã, tudo na vida que eu quero é ficar por aqui mesmo. Eu disse, minha filha, eu também. Quem quer morrer? Mas você precisa começar a meditar no fato de que Deus não é tão ruim que trouxe você aqui para ficar. Tem coisa muito melhor. Tem coisa muito melhor. Deus tem coisas melhores para nós. Agora vai aquela turma de crente que faz milagre para chegar lá, faz milagre daqui, faz milagre dali, manda a doença embora, atrapalhando a vida da mulher. Vamos orar para que a vontade de Deus seja feita. Mas se for possível que Deus faça a minha vontade, que você se estabeleça disso, saia dessa cama e vá viver lá com a gente. Nós precisamos orar com sinceridade, mas sem ilusões, sabendo que Deus nos ama. Assim como nós gostamos de ter os nossos, Deus também os quer. A Bíblia diz que agradável ao Senhor é a morte dos seus servos. Hein? Por mim, eu fico aqui mais uns 500 anos.
mas eu tenho constantemente buscado de Deus essa saudade da casa paterna. Porque é para lá que eu caminho. Todos nós. Ninguém sabe qual vai ser a hora, mas é preciso que nós comecemos a trabalhar o nosso coração. Tirar essa angústia, esse medo de encontrar com Deus. Procure ver que saindo dessa casa de barro, você está livre para encontrar com Deus. É a glória de Deus. Não é? Teve um pastor Israel, Mauro Israel, que ele disse. Ele estava com câncer e ele disse, olha, se eu for curado, vocês vão ver a glória de Deus. Mas se eu não for curado, quem vai ver a glória de Deus sou eu. Não é? É real. Essa é a realidade. Nós precisamos começar a aguçar a nossa memória, para lembrar das coisas boas que Deus já fez por nós, para pensar de quantas coisas Deus nos livrou a vida toda, porque nós agradecemos a Deus pelas coisas que vimos e as coisas que nós não vimos acontecer, hein? E as coisas que não vimos acontecer. Semana passada esqueci meu carro na rua com a chave. Quando eu procurei a chave, fui lá no carro, a chave estava na ignição. Eu disse, Senhor, muito obrigada, que eu não precisei nem botar de novo a chave. Isso é irresponsabilidade. Eu já tinha ido em casa buscar a cópia. Quer dizer, alguma coisa aí não está funcionando. Outro dia eu estava abrindo o carro com a caneta. Essas coisas acontecem, nós não estamos no céu. Então nós precisamos agradecer a Deus que nos dirige e guia a nossa vida. Seguramente você pode lembrar de muitas dores. Mas por que lembrar só das dores? Vamos pensar nas coisas boas. Você podia ter sido abortado, mas não foi. Sua mãe não sabia nem que era você, mas aceitou de todo o coração. E beijou e alimentou. Seu pai também. Se ele não quis, pior para ele que perdeu a bênção. E assim por diante, meus irmãos. Isaac estava com os poços da vida dele entulhados. Só brotou a água quando ele perdoou. Às vezes a sua vida está amarrada. Você está produzindo, mas está produzindo tão pouco. Está tudo assim mirradinho, contadinho, certinho. Aquele negocinho chato. Por quê? Você está retendo os outros. Você não está liberando. Mas, irmã, como é que eu perdoo? Como Jesus Cristo ensinou. Como foi que Jesus Cristo ensinou lá na cruz? Meus irmãos, depois que eu aprendi aquilo ali, eu estou perdoando até o que ainda vão fazer. Jesus, você preste atenção, eu já vou acabar, pastor, mas eu preciso dizer isso. Você pensa, se você ainda não segurou um homem pela perna, tente. Mas vou lhe dar um conselho. Não fique na frente, fique de lado. Porque se ele levantar a perna, ele leva seu rosto todinho. Homem tem muita força. E nas pernas eles têm muita força. No braço também. Mulher tem muita força na língua. Mas eles têm. Agora, isso eu estou falando do homem de hoje. Agora você pensa o homem do tempo de Jesus, aqueles homens andavam muito. Porque eles não tinham os transportes de hoje. Então eles andavam muito, eles carregavam muito peso. Então eram homens treinados, fortes, musculosos. Só que agora você pensa o que é ter que pegar 2 pernas
de um condenado à cruz que não quer morrer, para botar uma em cima da outra, numa tábuazinha desse tamanho e fincar o prego com o martelo. Qual era o criminoso que ia botar a perninha bonitinha assim para o carrasco? Nenhum. Eles faziam de tudo para o carrasco não pegar a perna deles. Então, como é que eram os carrascos? Carrascos eram homens altamente treinados para aquele momento. Aqueles criminosos que iam crucificados, eles não tinham uma língua bonitinha. Eles diziam muito palavrão. Eles xingavam a mãe, o pai e todas as gerações. Eles amaldiçoavam. E quando ele estava ali, que o carrasco pegava naquelas duas pernas com toda a força, e eles xingavam todas as gerações do carrasco, e o carrasco ria para eles de prazer. Não adianta isso tudo, vou te prender. Que ele conseguia martelar, você pode imaginar os gritos, e para prender as mãos, a mesma coisa. Então, carrascos eram homens preparados física e emocionalmente para essa hora. Que tal, na hora que eles vão com tudo, com todo ódio, para prender Jesus, que Jesus entrega os braços e as pernas, sem nenhuma resistência. E em vez deles ouvirem os xingamentos, eles ouvem assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha, aquilo foi tão absurdo que o próprio centurião disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Por quê? Por que Jesus fez isso? Porque essa é a forma para que nós possamos perdoar. Às vezes as pessoas pensam que perdoar é esquecer. Não. Esquecimento pode vir de uma doença chamada amnésia. Você perdoa, mas não esqueceu. Como é que você vai esquecer o mal que alguém lhe fez? Alguém roubou meu carro, alguém tomou o dinheiro do carro emprestado e não pagou. Alguém morou no meu apartamento 1 ano e não pagou aluguel. A minha maior amiga ficou morando em casa para estudar, depois saiu de casa com meu marido. Isso aqui é amiga. Como você vai esquecer isso? Essa semana eu estava lá orando com uma mulher que o marido saiu de casa com a irmã dela. E ainda levou os filhos. E ela não pode fazer nada, porque tudo que ele tem não é registrado. Ele disse, senão ele não dá pensão. E para os filhos estudarem, tem que ficar com ele. Coisas assim. Então o que foi que Jesus Cristo... Isso você não pode esquecer. Você tem que perdoar. Deus não mandou esquecer, Ele mandou perdoar. Como que você perdoa? Como Jesus perdoou. Olha para aquela pessoa que te fez mal. Senta e pensa nela. E veja como é uma pessoa infeliz. Mas ela está cheia de dinheiro, mas é infeliz. Não tem salvação. O caminho dela é o inferno. É movida de maus desejos. Vai vendo como é a alma daquela pessoa e começa a ter misericórdia dela. E à medida que você for sentindo pena daquela pessoa, pelo que ela lhe fez, você pode liberar o perdão. Só tendo misericórdia dela, você libera o perdão. Começa a fazer assim. E você vai ver o peso que você vai tirar da sua vida, que você vai tirar das suas costas. Quando Isaac perdoou, brotou água para a vida dele, que era o bem mais precioso que ele precisava no deserto. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Ó Senhor Deus nosso Pai, louvado e glorificado seja o seu nome. O Senhor estendeu os céus, o Senhor criou a terra, o Senhor nos criou. E o Senhor estabeleceu para nós emoções que eram santas, mas pelo pecado elas ficaram doentias.
Agora nós te pedimos, ó Pai, fala no nosso coração. Traz à tona pessoas que nós precisamos perdoar, que nós precisamos liberar, para que as coisas da nossa vida fluam com alegria, para que haja um batismo de alegria, de paz. Faz com que nós possamos nos livrar do mal que nos causaram. Faz com que nós possamos amar as pessoas, sabendo que todas as vezes que a pessoa faz mal a nós, na realidade ela não sabe que está fazendo a ti, porque nós somos teus filhos. Que tu tenhas a tua misericórdia delas, que tu possas liberar para elas a consciência da tua graça, para que elas te conheçam, Senhor, para que elas entreguem o coração a ti. Nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor batize a nossa alma com uma unção de perdão, para que nós possamos liberar perdão para todos aqueles que nos causaram mal, para que nós possamos andar livremente, Senhor. E assim como Isaac liberou perdão para Abimeleque, Auzate e Ficol, e as águas puderam fluir na vida deles, que também na nossa vida haja abundância de produção, no momento em que tivermos a consciência de que liberamos perdão para todos aqueles que nos fizeram mal. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Te agradecemos porque tu nos ensinas o tempo todo. Em nome de Jesus. Amém.